Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Paulo, sou deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu tenho uma história de já 5 mandatos como deputado estadual e 4 como deputado federal. Tenho uma passagem também pela iniciativa, pelo setor público. Fui chefe da Casa Civil do prefeito Eduardo Paes, secretário de Fazenda também da gigante cidade do Rio de Janeiro, só atrás, Arnaldo, da capital São Paulo, uma cidade com 212 mil servidores, com orçamento hoje de 50 bilhões de reais e um desafio enorme do ponto de vista da transformação energética, da sustentabilidade, dos desastres climáticos que nós estamos sujeitos. E a minha fala vai um pouco na linha dessa perspectiva sobre a cidade. Eu não vou trazer aqui Elmar, Veloso, Soraya, Arnaldo, Paulo Otávio, uma perspectiva aqui do parlamento, porque eu acho que outros parlamentares vão falar um pouquinho sobre isso, mas um pouco quem está do outro lado do balcão, como prefeitos, eu vou corroborar o que disse o Luiz Paulo Veloso Lucas aqui, o desafio que estão nas cidades, e em especial nas grandes cidades do Brasil, que carregam um piano enorme nas suas regiões metropolitanas e que precisam de socorro para enfrentar os desafios climáticos que nós enfrentamos hoje. As pessoas moram nas cidades, a vida acontece nas cidades. E o que a gente tem visto na história do Brasil, desde a década de 90, é um enfraquecimento. De um lado, nós tivemos, no final da década de 80, um fortalecimento, uma atribuições aos municípios. Pela Constituição que nós aprovamos aqui em 1988, as tarefas dos prefeitos aumentam e há, sim, uma retirada de força, de capacidade das cidades de enfrentar não só os desafios urbanos, eu acho que essa é uma palavra mais completa. Eu não vou dar muitos números aqui para não cansar quem está aqui, eu não trouxe apresentação, mas se a gente pegar um dado básico, carga tributária, 1993, 24%, Paulo, era a carga tributária no Brasil. Se a gente decupa a carga tributária, a gente vai ver ali, União, 14%, estados, cerca de 8%, Dória, e municípios, 1% na participação da carga tributária. A gente aumentou a carga tributária, a gente capturou mais recursos dos brasileiros, do setor produtivo. Hoje a carga tributária está quase em 34%. E quando a gente olha essa partição, quem se apropriou desses recursos? A União. 24% está aqui, a União em Brasília, me desculpa aqui, Paulo, não estou falando Brasília, BF, a gente fala no sentido, né, das decisões aqui no governo federal, 24%, estados foi 8%, 9%, município saiu de 1 para 2, praticamente nada, e a gente tem uma contínua apropriação de recursos das cidades. E ao contrário, que é o dilema que a gente vive, os brasileiros estão cobrando mais dos seus prefeitos. E o desafio hoje dos prefeitos das grandes cidades, muitas vezes não é só um bom gestor da sua receita própria, um prefeito com capacidade de ser eficiente na alocação das suas despesas vindas da arrecadação da própria prefeitura. A gente precisa olhar as cidades de uma outra perspectiva. E continuamente o Congresso Nacional e o governo federal têm se apropriado de recursos dos municípios. Vou dar alguns exemplos aqui. Reforma tributária. Votei a favor, defendemos, tem uma série de pontos positivos, reequilibrou um pouco a cobrança de tributos no Brasil, mas as cidades saíram perdendo. Se tirou autonomia federativa, se tirou recursos de grandes cidades que organizavam as suas máquinas tributárias, São Paulo, exemplo, Rio de Janeiro e tantos outros, e se tirou autonomia das cidades, por exemplo, para fazer política de desenvolvimento regional. A cidade do Rio de Janeiro é repleta de boas políticas de desenvolvimento regional. Quem acompanhou aqui a revitalização do Porto foi feito com política de incentivo, João Paulo, local. Então, há continuamente essa apropriação, Arnaldo, aqui em Brasília, desses recursos dos municípios. Vou dar um exemplo simples. Votamos aqui a legalização das bets. Serviço. Os municípios deveriam participar dessa divisão. Quando a gente olha ali no anexo o que foi a distribuição desses recursos, 34% para o Ministério do Turismo, 28% para o Ministério dos Esportes, não sei bem se é essa a ordem. Quando a gente olha os municípios, uma fatiazinha foi para o FPM, que é uma distribuição até desvantajosa para as grandes capitais. Imagina
ali na região metropolitana do Rio, a maior conurbação urbana do Brasil, 75% da população está ali na capital, todos os serviços estão ali carregando um peso numa grande cidade, e você tem essa apropriação de recursos. Então a gente tem que estar absolutamente atento no que vem acontecendo. Olha o que aconteceu nas eleições agora, a cobrança dos prefeitos. Na cidade do Rio de Janeiro, em várias outras capitais não foi assim. O que mais se falou na eleição, por exemplo, na municipal, que não se nacionalizou, foi segurança pública, cobrada aos prefeitos, o que não é constitucionalmente responsabilidade do prefeito. Polícia civil, militar, penitenciária não está na mão dos prefeitos e vai ter que ser agora um desafio para o próximo prefeito. O prefeito Eduardo Paes colocou ali o desafio da civilidade, entrar na segurança pública. Nós estamos discutindo até criar uma polícia municipal, João, por conta do grau da gravidade que se tornou o tema segurança e como um prefeito é cobrado. Para se fazer isso, vai ter que mudar a ordem de grandeza do orçamento da cidade. Vai ter que investir o que hoje é 300 milhões, 200 milhões em segurança pública, vai ter que passar para 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Com que recurso? Então, o desafio dos prefeitos das cidades não é só um bom gestor da sua receita própria e a alocação da sua despesa. Bom prefeito hoje e para frente será prefeitos que conseguem mobilizar grandes quantidades de recursos em favor das suas cidades para esses desafios que estão na transição energética, que está nos desafios climáticos, mas também nas soluções que cobram os seus cidadãos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os 5 principais eixos de programas de infraestrutura que atacam, por exemplo, problemas de macrodenagem, para que a gente não viva, por exemplo, o que viveu Porto Alegre e Rio Grande do Sul, são investimentos, nenhum deles é menor do que 200, 300 milhões de reais, e como prefeitos podem fazer isso com orçamento próprio. E aí vem um dilema, para eu finalizar aqui a minha participação, ao mesmo tempo que o governo federal se apropria de recursos das cidades, não divide essa conta com as cidades, precisa ter equilíbrio fiscal, porque não dá para toda essa apropriação de recursos dos brasileiros ela ser perdida com um governo. Eu falo isso com a maior liberdade, faço essa crítica pública, que eu sou vice-líder do governo, mas eu sou aquela parte ali da base do governo que insiste e levo isso como obsessão na minha vida pública. Tem que acreditar em orçamento equilibrado, tem que acreditar nos efeitos de superávit do orçamento. E eu falo isso aqui porque sou um parlamentar que a maior parte dos meus votos são na classe mais humilde, nas pessoas mais simples, e não por clientelismo, por ação do Estado, boa ação do Estado, que ela dá resultados sim na política, e a gente precisa compreender que o orçamento equilibrado é fundamental. Se não acreditar nisso, o Brasil não vai para frente. Essa não é uma briga que divide esquerda e direita. Quem é de esquerda defende o andar de baixo e quem defende a responsabilidade fiscal é duro, é insensível e não acredita que o Estado pode representar, ajudar mais as pessoas que mais precisam. Não. Nós entendemos que o caminho para o Brasil ir adiante é que o Estado esteja equilibrado. Não dá para permitir uma década de déficit nesse Brasil, nesse país, nas receitas e despesas primárias. Então, esse recado é muito importante. Eu acabei de apresentar uma PEC alternativa aqui o governo apresentou de corte de gastos, porque, na minha opinião, é muito insuficiente. Nós vamos continuar vivendo uma sequência de bloqueios, e os bloqueios estão, Elmar, diretamente afetando, por exemplo, as obras de infraestrutura do PAC, né? O investimento que o governo federal está fazendo. Então, a gente precisa acreditar, porque nesse universo onde o governo federal, a União, cada vez mais se apropria de recursos dos brasileiros, nós temos que cobrar que, ao menos, esse processo de transferência se dê conta. Por exemplo, a gente discute, para finalizar mesmo, a questão das emendas. Eu apresentei um estudo, Dori, que falava o seguinte: olha, eu não vou discutir rastreabilidade, transparência, se as emendas estão grandes ou não, mas eu fiz um estudo profundo e que publiquei e dizia o seguinte: as emendas viraram um mecanismo de se tirar recursos da União e levar aos municípios. E mesmo sem um critério bem definido, o efeito Robin Hood da distribuição nos 5.500 municípios estão acontecendo, porque as emendas estão sendo distribuídas para os municípios que têm menor IDH, os municípios estão investindo em saúde e educação, e os critérios das emendas, por exemplo, a gente fala muito das emendas PIX, mas 70% delas é investimento e não pode ser aplicada em custeio. Então, o meu recado final é:
responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas do governo federal, e vamos ter atenção mais com os municípios, que ele carrega o piano da transformação desse Brasil e do cuidado com os cidadãos. Obrigado.